Saudações, pessoal, tudo bem? Finalmente, então, vamos falar sobre Heroes of the Storm. É um vídeo que eu estou prometendo já há um bom tempo, não que vocês estejam lá muito interessados nisso. E eu quero deixar um disclaimer, que é uma coisa muito importante. Eu não vou falar sobre todas essas pessoas com quem eu conversei, eu vou falar sobre mim. Eu pensei em fazer um texto jornalístico, um vídeo jornalístico, em que eu dissesse a respeito de todas as conversas que eu tive com pro players, geradores de conteúdo, donos de time, e seria até uma coisa muito legal, mas eu jamais seria justo. Eu jamais seria justo e o meu trabalho não seria bom. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi contar para vocês primeiro a minha experiência, como eu vejo esse jogo, e vai ter a participação das pessoas que influenciaram a maneira como eu enxergo esse jogo, sim, mas ele vai ser muito sobre mim. Assim eu não tenho como errar. A gente está numa fase muito nebulosa no jogo, em que todo mundo tem plena convicção de que está certo, mas na verdade nem todo mundo tem lá tanta certeza assim. E a gente está num momento em que qualquer coisa que eu diga vai ter uma galera querendo contestar, e o meu objetivo aqui não é ficar gerando ódio, sabe? E mais do que a gente já tem. A gente já tá bem de ódio. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar pra vocês a minha experiência com o jogo. Porque na minha experiência, na forma como eu vejo o jogo, eu não tenho como estar errado. O que você pode é dizer, Fausto, eu vejo o jogo de uma maneira completamente diferente da sua, e talvez você veja da maneira que você vê porque você é noob. Aí beleza, ok. Agora eu não tenho... Você não pode dizer você está errado na maneira como você viveu o jogo, porque isso não tem como. Isso não tem como. Entende? Então, agregue aqui com a sua experiência ao invés de falar que a minha não tem valor nenhum. Esse conteúdo, antes de começar a fazer esse conteúdo, eu pensei se eu estava disposto a escutar um monte de xingo e um monte de escárnio da parte de quem vai assistir, para beneficiar um pouco, um pequeno número de jogadores que estão ansiosos para escutar o pouco que eu tenho para falar. E sim, eu estou disposto a enfrentar o escárnio que for, para compartilhar as minhas experiências com aquelas pessoas que verão utilidade nisso. Então, preocupado no que o nosso joguinho vai virar daqui para frente, que eu quero contar pra vocês como ele foi até aqui, até onde a gente chegou. Tudo bem? Eu fiz até a minha colinha aqui, como sempre, para não esquecer das coisas que eu tenho para dizer. O HOTS ele surgiu no momento em que a Blizzard estava lançando um monte de coisas muito boas simultaneamente e estava me deixando super empolgado. A gente estava vindo aí de Diablo numa época em que ele ainda estava muito bom. Eu ganhei o convite pro Alpha, fiquei feliz pra caralho. E o início desse jogo ele foi de êxtase. Ele foi de êxtase, porque foi o meu primeiro MOBA. Eu sabia da existência do LoL e do Dota, mas eu não cheguei a jogar e não me interessei. Quer dizer, eu joguei, mas não me interessei. Depois de jogar HOTS, eu comecei a jogar LoL e Dota para ter mais conhecimento. E muito rapidamente eu entendi o quanto de sacrifício demandaria eu ficar bom nesses dois jogos, e o quanto esses dois jogos não me interessavam justamente pela mecânica diferente deles que o HOTS veio para transformar. A gente não está aqui falando de qual mecânica é melhor, a gente está falando que elas são muito diferentes e que você tem que ir para qual te agrada. Né? Então o fato de você gostar, sei lá, de vôlei não faz basquete ruim, e quando você descobre que você tem dois esportes com bola, você pode escolher aquele que te agrada mais e se dedicar muito a ele. Não é porque você é muito bom em vôlei que basquete é uma bosta. No início ele foi de êxtase porque eu olhava para esse jogo e eu pensava, cara, como esse jogo é foda, porque ele parece extremamente simples. Você pega um Raynor, você fala, 7 skills que eu tenho que aprender, né? Do nível 1 até o 20, acho que você tem que escolher 7 talentos da sua build. São só 7 talentos que eu preciso entender, eu não preciso nem escolher todos aqueles que eu vou picar, e aí eu mato tudo que tiver na minha frente. Originalmente, você pode pensar que é isso, só que o jogo ele é muito mais complexo do que isso, e quando eu entendi tudo aquilo que envolvia, os 5 players, vezes todas as possibilidades de todas as skills ao longo de todos os níveis, e da interação delas numa TF, eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado e cada vez mais fascinado. O início foi puro êxtase em que eu tinha que aprender o máximo que eu podia a respeito do máximo de heróis. O meio, ele foi justamente desafiador por conta desse tipo. A parte do meio, ela foi de desafio no sentido de, cara, não basta saber tudo sobre o Raynor, cara, não basta saber tudo sobre a Nova, não basta saber tudo sobre os heróis com quem eu jogo. Eu preciso saber tudo sobre todos os heróis. E essa foi a fase mais fantástica, porque assim, a gente tinha um número relativamente reduzido de heróis, não eram tantos assim. Há quem diga que o HOTS não deveria ter sido lançado com aquela quantidade ínfima de heróis, mas eu acho que foi uma parte importante do jogo, em que começou a educar jogadores de MOBA que nunca tinham jogado MOBA, como é que eles teriam que se comportar com o lançamento de novos heróis, de tempos em tempos, e do quanto seria complexo você pegar todas as nuances de todo o jogo. O meio ele foi extremamente desafiador.
desafiador, até que a gente chegou no fim, pseudo-fim. O fim desse jogo foi de absurda frustração. E aí eu comecei a me comportar como um player, que é o player característico que impediu o jogo de ficar muito maior do que ele se tornou. Sim, quando eu penso quem teve mais culpa, se foi a Blizzard com o descaso dela, pseudo-descaso dela, ou se foi... Teve descaso sim, mas temos que falar sobre isso. Quando eu paro pra pensar se foi a Blizzard ou se foram os próprios jogadores que arruinaram esse jogo, eu acredito que jogadores como eu fui, e como às vezes ainda sou, que impediram esse jogo de se tornar muito maior, impediram ele de se tornar aquilo que ele poderia ter sido, mas que um dia pode vir a ser. Eu ainda tenho esperança nisso, eu posso estar enganado, mas eu tenho essa esperança. Por que o fim, entre aspas, dele foi de frustração? Porque eu havia me dedicado muito a entender a mecânica de todos os heróis e pelo menos para que eles serviam, contra quem eles eram bons, e quando que você deveria usar, em que situação, e como se comportar da melhor maneira possível. E muito mais do que entender todos os heróis, entender a macro do jogo é essencial. E a macro do HOTS ela é muito diferente dos outros MOBAs. Aqui a XP é compartilhada, e agora que o jogo está supostamente na merda, todo mundo fala que a culpa é dessa XP compartilhada, como se isso fosse verdade, como se a XP não fosse compartilhada, o HOTS hoje estaria nas alturas, e a ideia não é essa. O jogo ele é fundamentalmente muito diferente dos outros MOBAs, e o diferencial dele está justamente aí. Só que nós falhamos em aprender a lidar com isso. O fim ele veio porque de forma errada, porque eu havia me dedicado de forma muito intensa ao jogo. Então eu sabia para que serviam os personagens, como me comportar com eles, o que fazer em cada momento da partida, o que fazer em cada momento do jogo. E eu estava tendo que ser pareado o tempo inteiro com pessoas que não necessariamente tiveram essa preocupação. Então é lógico que eu ia pegar uma Sylvana que não ia sair da lane nunca mais. É lógico que eu ia pegar times que não iam aparecer no tributo na hora que tinha que aparecer. É lógico que eu ia cair com times que iam fazer boss na hora do tributo, que deixavam de lutar por eventos para solar mercenário de healer. É lógico que isso aconteceria, só que eu e muitos outros jogadores não estávamos preparados para lidar com isso, para lidar com a fase de adaptação que esse jogo requeria. Então muita gente vinha de outros MOBAs, aprendia rapidamente qual é a mecânica e tinha tolerância zero com aqueles jogadores que nunca tinham jogado MOBA, que caíam de paraquedas para experimentar o jogo e que porque jogaram um monte de partidas, simplesmente um monte de partidas, mas sem orientação nenhuma, e eu acho que aí a Blizzard falhou, não sabiam se comportar, e esses jogadores eram de comportamento extremamente frustrante, e até hoje a gente pega uns Varian aí que o cara parece que não entende qual é o objetivo do jogo. Percebe? E aí, cada nova partida me dava esperança de que na partida seguinte eu seria pareado com times de jogadores que saberiam se comportar melhor, que saberiam melhor aquilo que deveria ser feito. E essa expectativa ela não se materializava. Né? Tanto que o que fez eu gostar tanto desse herói, que é o Murky, além dele ser esse deus do todo que ele é, eu comecei a jogar de Murky porque com ele eu conseguia compensar a deficiência de macro de todos os times com os quais eu caía. Então, eu não consigo compensar a falta de soak por parte do time jogando de healer, mas com o Murky eu conseguia compensar essa deficiência de macro dos times com quem eu caía, e isso fazia com que eu tivesse resultados melhores. E aí eu falei, cara, eu vou ficar jogando com esse Murquinho até o nível de conhecimento de macro do servidor melhorar, e até o momento em que eu pegar o healer e tiver que ser healer e não especialista no jogo, né? Até o momento em que todo mundo soubesse se comportar na partida como deve se comportar, e aí eu me preocupo com o teamplay. E até hoje eu ganho de Murky porque as pessoas não aprenderam o macro do jogo ainda. Tô chamando todo mundo de burro? Não é isso. É porque teve alguma falha aí no meio do caminho em que a empresa ou nós, os jogadores, falhamos em receber os jogadores novos e mostrar como é que isso funciona. Porque parece que não existe a forma certa de se jogar. Então, o jogador ele pega uma nova, ele aprende tipo 7 skills, que é do 1 até o 20. Dificilmente ele pega 7 porque a partida acaba antes. Então, umas 6 skills aí que ele tem que entender como funciona. E ele joga do jeito dele, e ele acha que se ele perde é porque o time dele não sabe jogar direito, porque a parte dele ele fez.
né? Você pega uma Sylvana, você pega um Hexer que vai fazer mercenário e reclama aqui que vocês 4 estão fazendo sozinhos aí do outro lado do mapa. Nesse jogo aqui é muito fácil você ter a impressão de que você joga melhor do que todo mundo e que os times eles só perdem porque eles são burros, sendo que você estava no momento do jogo em que você estava fazendo a sua parte. Então é muito fácil você morrer em determinado lugar do mapa fazendo alguma coisa e depois colocar a culpa em alguém e falar, tá vendo? É vocês que erraram aí em cima, é vocês que erraram aí do outro lado do mapa. Essa frustração de perspectiva, de dar nome de conseguir narrar direito os acontecimentos que acontecem dentro da partida. E essa tensão toda que se gera, não, a gente perdeu por sua causa, não, a gente perdeu por minha causa, a gente perdeu porque você, noob desgraçado, pica Murky. É claro que a gente vai perder com esse herói que não serve pra nada. Essas frustrações, elas vão se acumulando de uma forma que parece que tá todo mundo jogando o mesmo jogo, mas cada um vê o jogo de uma maneira distinta. E porque cada um está jogando um jogo completamente diferente, as pessoas nunca se entrosam, sendo que o entrosamento é o elemento principal, é a coisa fundamental, é o mais importante que existe aqui dentro. Percebe? O HOTS ele não foi um jogo feito para você mitar com habilidade. Não foi um jogo feito para você carregar. Todas as skills aqui elas foram pensadas para que elas fossem absurdamente dependentes da performance do seu time. Então, a Blizzard é desse jeito. Ela quer que você jogue com seus amiguinhos. Então, a gente faz um jogo em que o time ele tem que jogar tanto tempo junto, mas tanto tempo junto, que os jogadores já se conhecem e já sabem como é que cada um dos jogadores vai agir em cada momento da partida, e isso leva à vitória. Mas os jogadores que vieram enviesados de outros MOBAs, eles estavam esperando que uma revelação individual, de uma performance individual. Não que no HOTS não haja espaço para um jogador de performance incrível, absurdamente incrível. É claro que existe esse espaço, mas ainda assim esse jogador ele conseguirá ser arruinado por aqueles que não estudaram o jogo e que estão fazendo besteira a partida inteira. Percebe? Então, mais do que habilidade individual, esse jogo aqui ele prioriza muito o entrosamento das equipes, e é por isso que num país como o Brasil fazer um time profissional é uma coisa tão difícil, porque aqui a gente não quer ser o time que joga mais entrosado, a gente quer ser o Neymar, a gente quer ser aquela estrela que será revelada, a gente quer ser aquele cara que vai ser descoberto por ser extremamente talentoso, e o HOTS ele é extremamente ingrato com esse tipo de player, e porque parece que 90% dos nossos players vieram com esse sonho, se frustraram, né? Então eu vejo muitos jogadores que estão frustrados com o time que eles pegaram, que eles tiveram o azar de pegar ao longo da carreira deles, e eu vejo poucas pessoas se responsabilizando pelo fracasso deles em montarem o time que precisava ter existido. E eu tô falando não é do Pro, não. Eu tô falando de jogadores como eu. Eu jogo esse jogo há 3 anos e eu nunca tive um time estável que não tivesse atritos e que não parasse de jogar em momentos em que o time teve dificuldades por estar subindo de MMR e enfrentando times cada vez mais competitivos e mais difíceis, e os jogadores incapazes de perceber que eles estavam sendo pareados com equipes cada vez melhores e cada vez mais entrosadas, ficaram de saco cheio de perder porque o amiguinho estava errando tudo e aí quitavam e aí formavam novos times para ver se nesse novo time ele seria descoberto, o talento dele, né, a habilidade dele seria notável, e parece que tem gente que está infinitamente ainda até hoje buscando esse sonho. Eu vou mudar de time porque eu vou encontrar um outro onde os caras eles vão reconhecer o quanto eu sou foda, e aí depois a pessoa sai desse novo time falando, não dá para jogar com esses caras porque esses caras são muito ruins, com eles eu só perco. A incapacidade que eu tive de montar uma equipe com quem eu conseguisse jogar se deve muito ao fato do meu trabalho ter horários insanos, em que a maioria dos jogadores que queriam se comprometer a serem competitivos ou a levarem o jogo a sério só podiam se reunir para jogar à noite, nos horários em que eu mais trabalho. Então, assim, a minha disciplina, em anos em que eu estava tocando uma hamburgueria de fins de semana e trabalhando muito à noite no meu trabalho, né, normal, me impediam muito de me dedicar a um time da maneira como eu gostaria. Isso fez com que eu ficasse mais ainda no Murquinho, porque esse personagem é extremamente divertido quando você cai com times que não sabem o que fazer contra ele, né? E aí, esse fim ele foi substituído justamente pelo que eu chamo de depois do fim, né? Porque no momento em que eu percebi que eu não conseguiria jamais, primeiro, acompanhar os patches todos e os heróis novos sendo lançados no ritmo em que eles estavam lançados. Então, eu estava numa época em que eu estava trabalhando pra caramba, eu estava lidando uma crise dificílima,
Bom, eu não preciso entrar em detalhes da minha vida pessoal, mas muita gente que sabe o canal conhece e sabe os perrengues que eu passei aí nos últimos 2 anos. Tava numa fase dificílima da vida em que, cara, não dava pra eu levar nada a sério. E aí o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça que eu cagaria pra novos heróis sendo lançados, eu cagaria pra patches de balanceamento, e eu simplesmente jogaria pra me divertir e eu poderia ser um mono-herói. E foi aí que eu decidi virar esse monomerc que eu virei, e até hoje eu me divirto, em cada partida que eu jogo eu me divirto. Passo raiva, xingo também, claro, mas a média é positiva e o HOTS é um jogo que eu não vou abandonar. Beleza? Bom, eu me perdi no meu roteiro já e eu falei um monte de coisa que eu deixei passar já, algumas coisas que eu gostaria de falar. O que eu preciso dizer? Que a recompensa do conhecimento é a frustração. Sim, eu acho que um dos principais problemas desse jogo é que quanto mais você aprende sobre ele, mais você se frustra, porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento que você tem. Então, geralmente, nos outros MOBAs, quando você sabe muito, você é recompensado com jogadas nas quais você mita, e você carrega o time, e você faz o diabo na vida do time adversário. Aqui, quanto mais você sabe, mais você se frustra pelos seus coleguinhas não terem aprendido isso ainda. E sim, isso é extremamente frustrante. É um dos jogos que assim, impedem de você se destacar em level no meio do time, e te impede de carregar, e te torna cada vez mais dependente do time com quem você está jogando. Sim, ele acaba sendo muito frustrante. O que não te impede de formar um time de pessoas com quem você gosta de jogar, com quem você se sinta bem porque são seus amigos de verdade, e que você os ensine lentamente até que eles tenham o conhecimento que você quer que eles tenham. Então o entrosamento aqui é extremamente recompensador. Com quem eu adoro jogar, com gente que sabe exatamente o que eu vou fazer em que momento da partida, porque a pessoa já entende como eu penso. Quando você consegue juntar 4 amigos para jogar num time com 5 pessoas, onde todo mundo se conhece o suficiente para jogar bem, cara, é uma das experiências mais gostosas que você pode querer na sua vida. É muito divertido, mesmo quando você perde, porque quando você perde para um time muito bom, sabendo que você fez o melhor que você poderia porque o seu time jogou bem. É extremamente recompensador, extremamente recompensador. O competitivo... O que eu gosto de dizer do competitivo é que esse jogo ele nunca foi idealizado pela Blizzard para competir com o competitivo do LoL, por exemplo. O objetivo da Blizzard nunca foi esse. O objetivo da Blizzard é fazer jogos para as pessoas ficarem jogando durante muito tempo, se divertindo durante muito tempo, e chegarem muito longe por terem jogado justamente muito tempo. O negócio da Blizzard é esse. Então, inicialmente, a ideia do HOTS, o que era? Era você jogar com todos os heróis que nem um condenado, até você chegar nível 10 e você ter skin mestre, mesmo que você fosse um bronze, mesmo que você não entendesse nada. Mas você teria uma skin lá para mostrar que você se esforçou, que você jogou bastante com ele. E para mim, a ideia da Blizzard inicialmente era essa. E o competitivo nunca... Foi mais uma coisa que eles precisavam fazer, porque fazia parte da divulgação do jogo, do que uma coisa que eles... que fez com... que participou do desenvolvimento e da idealização do jogo, né? Então, desde o começo, eu acho que já foi muito ingrato com quem se dedicou ao profissional, com expectativas de um dia ter alguma coisa do tamanho do LoL, porque a ideia da Blizzard nunca foi essa e ela falhou em deixar claro isso para os jogadores. Eu acho que ela deveria ter dito isso para aqueles times que estavam se formando inicialmente, que a ideia realmente não era essa. Prova eu tive com aquela palhaçada daquela Copa América que eu fui lá assistir, no qual eu conheci jogadores prós e que são próximos de mim até hoje, fiz amizades extremamente valiosas, só que, cara, os caras fazem um evento daquele tamanho, fazem essa divulgação, e aí você tem a SL que não paga os jogadores, não paga narradores, e que é assim, além de não pagar, os caras não tiveram nem a pachorra de dizer que não iam pagar, os caras ficavam dando desculpas a cada semana, dizendo que estava tendo um problema que logo seria resolvido, e os caras, que eu saiba, não receberam até hoje. Cara, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. A Blizzard também falhou. A Blizzard pode ter pago essa empresa, mas se a empresa não cumpriu, não honrou com aquilo que ela fez, ela deveria, no mínimo, ter tomado uma atitude em relação a isso. E o pagamento dos jogadores era amendoim, era peanuts perto daquilo que estava em jogo ali. A Blizzard não percebeu que a falta de profissionalismo da SL estava condenando, não a SL, estava condenando o HOTS.
Porque quantos jogadores não voltaram pro LoL, ou não foram pro Dota, ou simplesmente abandonaram tudo aquilo que eles poderiam ter sido no HOTS, porque a Blizzard contratou uma empresa que não teve um pingo de dignidade, um pingo de respeito, de profissionalismo com os jogadores. Então, quando a Blizzard ela deixou de lado esses jogadores com o problema pequeno que eles tinham para ser resolvido, pequenos perto da dimensão da Blizzard, eu acho que ali ela já meio que condenou o profissional. Até porque, em paralelo a isso, você via que o objetivo do refinamento do jogo, ele também não era focado nos profissionais. E isso eu já tinha suspeita, mas eu aprendi mais há pouco tempo depois de ter falado com muitos jogadores a respeito disso. Perceba que os patches eles sempre foram baseados em um win rate do jogador. Alguém ele tá com um win rate muito alto, então vamos diminuir. A nova tá com um win rate ridículo, então a gente vai aumentar. E se você parar para pensar, se você quer que um jogo cresça, se você quer que um jogo realmente cresça e vire, por exemplo, o que o LoL virou, você não pode se preocupar com o win rate, porque o win rate ele varia de acordo com cada elo, de acordo com cada nível. Então é lógico que a nova vai ser muito forte num bronze que acabou de chegar no jogo. O cara não sabe nem o que está acontecendo. É claro que ele vai tomar uns tiros de uma nova invisível e vai ficar com medo de correr atrás dela. Aqui que eu vou perder meu tempo correndo atrás de um herói que é stealth? E o cara vai ficar fugindo dela e ele vai morrer. Se no nível bronze, se nos níveis mais baixos a gente está tendo um problema, eu vou voltar aqui só para vocês não ficarem sem assistir nada. Se nos níveis mais baixos a gente está tendo esse problema de win rate muito alto de nova, o que precisa ser feito? Precisa se orientar os jogadores que não sabem counterar a nova como counterá-la. Mas não foi isso que a gente fez, a gente ficou fazendo patches. Desculpem aí se eu estou sendo injusto de alguma maneira, mas olha que eu acompanhei esses patches durante um bom tempo e todos os patches que eu vi, eles foram para atualização, para nivelamento de win rate, sendo que isso ferrava demais o competitivo. Por quê? Porque aí aquele meta ele era inalterável, tinha heróis que simplesmente não poderiam ser pegos e tinha heróis que obrigatoriamente precisavam ser pegos. Isso limitou muito a criatividade dos jogadores pro, sendo que eles tinham aquelas comps em que eles simplesmente não podiam pensar em picar outra coisa, porque outras opções eram completamente inviáveis, e não eram porque eles eram completamente inviáveis porque eles eram ruins, eles eram completamente inviáveis porque eles estavam balanceados para a massa noob que estava jogando isso daqui de forma casual. Tá vendo que assim, é um monte de errinho que na verdade é difícil dizer que é erro, porque a gente não sabe o que a empresa queria desde o princípio. A gente não sabe se a empresa queria um profissional extremamente refinado para que os jogadores eles quisessem se tornar esses jogadores profissionais para um dia usufruírem das recompensas dos campeonatos, ou se a Blizzard simplesmente queria um MOBA onde um monte de gente pudesse se divertir, achando que os jogadores dela jamais se dedicariam ao competitivo porque tudo que eles querem é voltar do trampo e jogar alguma coisa que os entretenha, porque Blizzard para mim é isso, cara. Por mais fissurado, obcecado que você seja pelo WoW ou pelo Diablo, o que você quer é voltar para casa e ficar jogando durante muito tempo como se você estivesse tomando álcool ali. Você não pensa a respeito da sua realidade, você se diverte muito no universo que foi criado com muito carinho e com muito zelo, e é isso. O cara não quer transformar o hobby dele numa carreira. Isso é injusto com o pessoal que dedicou a vida à geração de conteúdo sério e a jogar profissionalmente o jogo? É claro que é injusto. Mas a gente tem que analisar também que toda vez que você dedica a sua carreira e sua vida e seu futuro num jogo que acabou de surgir, você faz uma aposta. E aposta de tempo e de dinheiro nenhuma tem garantia de algum retorno. Porque afinal de contas, quem diz se você vai ser bem sucedido ou não, não é só a sua performance necessariamente, mas é o interesse que as pessoas têm de consumir aquilo, de assistir o jogo. E se você parar para pensar, o HOTS ele é muito ingrato do ponto de vista do espectador. Por que ele é ingrato do ponto de vista do espectador? Diferente do LoL ou do Dota, em que você fica tão forte, mas tão forte, porque você joga tão bem ao ponto de você, de repente, carregar um time inteiro, aqui você não tem esses momentos em que um herói faz um estrago enorme, não em velocidade e frequência e incidência suficiente para manter o público entretido. Você pode ter no máximo uma partida em que um cara, em algum momento, ele fez um pentakill sozinho e que deu muito bom, mas isso não é corriqueiro dentro desse MOBA. Ele não é corriqueiro dentro desse MOBA. O que é corriqueiro dentro desse MOBA? É todo mundo chegar no nível 20 e todo mundo entrar numa TF e não sair 3 caras vivos de lá, que vão lá e derrubam o core.
Assim, a dificuldade de narrar o que foi que aconteceu, cada detalhe, cada skill, cada posicionamento, o que cada um pensou naqueles 1,5 segundo que rolou de TF, 3, 4 segundos que rolou de TF, o negócio já acabou. Então, não é uma coisa que entretenha tanto a massa, o público, ao ponto deles se fidelizarem por querer simplesmente assistir. Porque quem assistia os campeonatos de HOTS eram aqueles caras que jogavam muito e que aspiravam um dia chegar naquele nível de virarem profissionais ou jogarem tão bem quanto esses caras. E tem cara que assiste campeonato de LoL e que não tá nem aí pra jogar. O cara fala, eu não jogo LoL não, mas eu assisto porque eu acho legal. Eu não conheci um cara que chegasse pra mim e dissesse assim, eu não jogo HOTS não, mas eu assisto os campeonatos porque eu acho legal. Não é legal. Não é legal se você não joga e se você não tá lá desesperado pra chegar no mesmo nível dos caras que você tá assistindo. E aí você fala assim, o HOTS ele não é uma bosta. O HOTS é uma bosta, você pode me dizer. O HOTS ele não é uma bosta, ele foi pensado para ser uma coisa diferente. E a empresa falhou em deixar isso muito claro. Na minha opinião, a empresa falhou em deixar isso muito claro. A única bronca que eu tenho com a Blizzard é dessa palhaçada que ela fez de cancelar a temporada de 2019 agora no final do ano. Porque isso não é mancada estratégica, não é mancada, isso é falta de respeito. Porque teve jogador que passou o ano inteiro trabalhando para conseguir uma vaga num time para jogar em 2019. E aí você chega para esse cara que estava com o plano da vida dele feito, já tendo entrado num time que ele sabia que ele ia jogar, e aí você fala, não vai ter mais campeonato. E o mesmo para quem estava trabalhando na geração de conteúdo, para quem estava treinando e estudando cada um dos personagens e cada uma das skills para poder narrar, e aí você chega, ano que vem não vai ter mais, acabou, vocês estão todos desempregados. Mano, isso é uma falta de respeito sem tamanho. Se a empresa tivesse jogado um verde falando 2019 vai ser o último ano, aproveitem, porque a gente tem agora outros planos, os caras, eles ficariam putos, a dedicação não seria mais a mesma, mas o estrago não seria tão grande quanto foi. E digo mais, se você chega e joga pra comunidade 2019 vai ser o último ano porque vocês estão cagando pro jogo, eu duvido que não ia aparecer um monte de gente querendo resgatar isso, dizendo, a gente vai fazer de 2019 um ano memorável para que a Blizzard queira outros anos. Mas assim, não houve esse diálogo, não houve essa negociação, simplesmente houve um cancelamento. Isso foi, cara, muito feio. Esse vídeo já ficou longo demais e se vocês quiserem eu volto a falar a respeito daquilo que eu aprendi com os jogadores e donos de time, geradores de conteúdo a respeito desse profissional, de como ele poderia ser e do que poderia ser feito diferente. Não, na verdade eu vou ter que voltar porque eu percebi que a gente chegou exatamente na metade. Então tá, eu vou chamar isso daqui de primeira parte e depois eu venho com a segunda. Espero que vocês gostem. Digam aí o que vocês pensem, mesmo que vocês não tenham concordado com uma palavra. Só que é muito difícil eu refutar esse argumento assim, você só falou bosta. É difícil eu refutar esse argumento. Me diga como você pensa, porque aí eu consigo argumentar com você. Beleza? Até a próxima.